Meu nome é Feliciano, bem-vindos ao canal A Hora do Além. Se chegaram por uma indicação do YouTube, eu peço para que façam a sua inscrição. Se já forem inscritos, muito obrigado. Nesse vídeo, teremos um relato enviado pela Carol. Então fiquem agora com a narração da inscrita do canal A Hora do Além. Olá, hoje eu trago um relato que tem a ver com o cemitério e que aconteceu na minha família, há 10 anos atrás. A minha irmã, quando ela teve bebê, ela alugou um apartamento. E a varanda desse apartamento e os quartos, eles davam vista para um cemitério. É um cemitério em São Paulo, que tem um gramado e as plaquinhas, né? O que separava o edifício dela desse cemitério era um muro apenas. Então ela estava bem próximo do cemitério. Ela estava mais ou menos a uns 300 metros de onde começava o cemitério. Quando ela alugou, eu não gostei e falei para ela, eu falei, olha, mas como que você aluga uma coisa que dá para vista de um cemitério? Ela falou, olha, eu acho que não tem problema, porque quem faz mal são os vivos e não os mortos. A questão é que o cemitério realmente não era muito assustador porque ele era daquele de jardins, com plaquinhas, tinha árvore. Então parecia se você fosse olhar assim muito, né, não se atentasse muito com as plaquinhas, podia parecer um parque. A minha mãe nos primeiros dias foi limpar esse apartamento para ela. E minha mãe entrou num dos quartos, que era um quarto que provavelmente tinha criança, e haviam colado vários adesivinhos no espelho de luz do quarto, no interruptor. E minha mãe tirou, com delicadeza, tirou aqueles adesivinhos e colocou em cima de uma cômoda. E foi pro outro quarto. Quando ela foi pro outro quarto, ela começou a limpar o chão. Tava lá, passando pano. E quando ela tava passando o pano, ela disse que foi empurrada. E sentiu 2 mãos nas costas dela empurrando. Ela acabou se desequilibrando e os joelhos dela foram pro chão. Ainda assim, ela não quis acreditar, porque ela estava sozinha no apartamento, olhou para trás, não havia ninguém. Ela não quis acreditar no que estava acontecendo e continuou limpando. Só que o fato dela ter continuado limpando e não ter dado muita bola para aquilo, fez com que a porta do quarto do lado batesse muito forte. E aí ela estranhou, porque não havia ninguém no apartamento e não tinha assim janela aberta para ter feito esse golpe de ar, para ter fechado tão forte a porta de um quarto. E ela foi para aquele quarto, determinada para entender por que bateu forte a porta. E quando ela chegou lá e ela acendeu a luz, os adesivinhos haviam sido colocados de volta e de outra maneira eles foram colocados, mas como se alguém tivesse ali colocado os adesivos de volta no espelho de luz. Bom, daí já foram os primeiros sinais de que ela reparou que realmente havia algo de sobrenatural acontecendo ali no apartamento. Bom, ela avisou minha irmã quando minha irmã chegou e disse, olha, eu fui empurrada e eu sinto que tem pessoas aqui, eu sinto presenças aqui. E minha irmã achou que não, que estava tudo bem, que não estava acontecendo nada. E minha irmã nunca foi muito de ver nada, de ter contato com isso, então ela nunca acreditou. Então ela deixou pra lá. Bom, passados um mês, foi a minha vez. Eu fui lá pro apartamento e fui de noite. E quando eu me despedi da minha irmã na porta do apartamento dela, eu fui descer umas escadas. Então eu parei assim, bem no início da escada e me virei pra falar tchau. E quando eu fiz isso, eu também senti as mãos que me empurraram. E eu rolei escada abaixo e eu me machuquei bastante. Eu tive que ficar de atestado. Eu acabei machucando a coluna. Fiquei afastada, né, do trabalho por uns dias, porque eu tinha muita dor. Daquele dia eu fui para um hospital, porque realmente a queda na escada foi forte, porque eu senti também que 2 mãos tocaram minhas costas e me empurraram com força. E bom, mesmo acontecendo aquilo, minha irmã não acreditou e disse não, ela se desequilibrou.
E daí eu falei pra ela, olha, tem alguma coisa muito errada no seu apartamento, nesse prédio, e eu não quero mais ir ali. E bom, passaram-se uns meses e minha irmã começou a ficar muito depressiva. O marido dela bebendo bastante, não era hábito dele fazer isso, mas ele estava bebendo muito mais do que o normal. Começaram muitas brigas, a criança não dormia, o bebê dela não dormia direito. E mesmo assim ela não conseguia atinar que podia ser por conta do cemitério. Ela disse que sim, as luzes, você apagava a luz e a luz voltava a acender. Mas ela não dava bola para aquilo. Ela ouvia barulhos dentro do apartamento, mas nada que ela ficasse preocupada. Se algo caía no apartamento, ela achava que não é nada, alguma coisa caiu porque estava muito próximo de cair. Só que ela começou a ficar muito para baixo. De repente começou a se sentir muito depressiva. Fato é que o apartamento ele teve alguns problemas. Vários problemas assim de hidráulica. E esses problemas eles começaram a ficar tão complicados, começou a fazer muito mofo, que minha irmã começou a ter muito problema. Ela entrou em contato com a imobiliária e isso não tinha passado nem um ano ainda. Ela entrou em contato com a imobiliária e falou assim, olha, não dá. Eles foram avaliar o apartamento e disseram, realmente, tá com um problema sério aqui e se você quiser, dá para rescindir o contrato. E ela rescindiu o contrato e foi para um outro apartamento do mesmo condomínio, outro prédio, do mesmo lugar. Só que o prédio que ela alugou agora, ele ficava de frente para outra rua. Tava bem longe do cemitério. Dava para uma outra rua, já dava para outra avenida, era uma outra vista. E ela se mudou. Quando ela foi para esse outro apartamento, as coisas mudaram. Ela mesma começou a falar, nossa, me sinto muito melhor aqui, não sei porquê, me sinto mais feliz. A criança começou a dormir, porque antes a criança você colocava ela lá no quartinho dela, no berço, que dava vista pro cemitério, e logo em seguida a criança acordava aos prantos, chorando e não queria ficar. E aqui não, aqui a criança voltou a dormir. Minha irmã disse que, nossa, me sinto muito bem aqui, me sinto animada de novo, bem, disposta. O marido que também estava se afastando, que começou a beber, parou com tudo também, de uma hora para outra, como se o novo apartamento ele tinha uma outra vibração, uma outra energia, era tudo diferente. Então, esse é o relato da minha família, o relato que nós temos desse apartamento. Eu me lembro muito bem dele, eu lembro que eu fui apenas algumas vezes, pouquíssimas vezes, acho que umas 3 vezes apenas, porque o apartamento ele tinha uma vibração muito ruim. E eu acredito que o fato de ter essa vista para o cemitério, ainda que a gente não estivesse ali no cemitério, mas havia uma influência muito forte. E para piorar, eram espíritos que tinham que mexiam, né, as coisas. E isso é muito assustador. Eles poderem tocar e empurrar, ou poder, né, fazer esses fenômenos de ficar acendendo e apagando a luz, de fazer cair coisas e de ter colocado os adesivos de volta no espelho de luz. E aí minha mãe, até naquele dia, ela disse que repreendeu em nome de Jesus, começou a falar mesmo brava de Jesus e começou a tirar os adesivos de novo e jogou os adesivos fora, amassou todos eles e jogou fora, né, para que aquilo não voltasse a acontecer. Então eu acredito que mesmo fora de um cemitério, as redondezas do cemitério, de alguma maneira, elas também ficam como que, sabe, existem entidades, existem uma energia que ainda fica ali. Então eu não recomendo morar perto de cemitério, e nem mesmo com vista para um cemitério, devido ao que aconteceu na minha família. Esse é o meu relato. Obrigada. Muito obrigado, Carol, por ter compartilhado esse relato conosco aqui no canal. Eu gostaria também de agradecer a cada um de vocês, amigos, que chegou até o final do vídeo, que sempre compartilham, deixam um like e comentam. A vocês também que estão chegando hoje aqui no canal, sejam bem-vindos.
Caso vocês queiram me enviar os relatos, pessoal, eu vou deixar na descrição do vídeo o link que irá direto para o WhatsApp do canal. Lá vocês falarão diretamente comigo. Que Deus abençoe a cada um de vocês, suas famílias e seus amigos. Muito obrigado, até o próximo vídeo.